Olá, Mabookers! Segundo vídeo dessa nossa série aqui, em que eu vou documentar a minha escrita do meu best-seller. Então é o seguinte, primeiro vídeo eu só falei, tive uma decisão, a decisão foi essa, vou ser best-seller, vou lançar o meu livro, vou tirar esses projetos do papel e da gaveta e deixar parar com que eles empoerem. Essa foi a decisão. Prática rápida, coloquei na minha mente e vai acontecer. E você vai seguir essa experiência, essa trajetória junto comigo e, se Deus quiser, também colocando a mão na massa e também desempoeirando aí os seus projetos. A gente falou um pouquinho sobre você tirar os seus pensamentos limitantes, né? Suas crenças limitantes. Então a gente vai seguir o método do Arnaldo Neto, em que eu estou fazendo o workshop e a mentoria dele, os encontros dele, e a gente vai partir de certos parâmetros. Mas esse vídeo aqui, eu quero falar o seguinte, eu já tive uma experiência, como eu falei no primeiro vídeo, de editar e publicar um livro. Em 2011, há muito tempo atrás, nós estamos, né, em 2024 hoje, então foi uma experiência muito, assim, distante e diferente, e foi com um livro físico. O Arnaldo fala o seguinte, livros curtos até 100 páginas ou muito próximo de 100 páginas, escrever uma página por dia, lançar online, digital, na Amazon, o e-book, vender por ali, inicialmente com um preço muito barato na época do lançamento e depois aumentar esse preço conforme você deseja. O que eu fiz inicialmente foi completamente diferente. E eu tô aqui para falar da minha experiência inicial e falar meus aprendizados para vocês. Vamos lá? Então, no meu intercâmbio, que foi em 2004 e 2005, um ano de intercâmbio pela minha faculdade, PUC-Rio, no Rio de Janeiro, eu passei um ano em Missouri, sim, aquela cidade dos Simpsons. Não exatamente, porque Estados Unidos, depois a gente entendeu, né, que existem várias Missouris em vários estados. E a cidade dos Simpsons é como se fosse a conexão e a junção dessas várias cidades. Então todo mundo fala, eu que sou dos Simpsons, eu que sou dos Simpsons. Mas eu tendo a dizer que a cidade que eu fui em Missouri, chamada Springfield, é a dos Simpsons. Então fiquei lá junto com os Simpsons, Marge, Bart, estudando durante um ano. E a experiência que eu tive lá foi uma experiência, assim, sabe aquela experiência antes e depois da sua vida? Uma experiência muito, muito grande. E até hoje, depois de muitos anos, ainda mantenho contatos com meus amigos internacionais. A gente se encontra em viagens em todo quanto é lugar do mundo. Portuguesas, suecas, da Suíça, Holanda, Alemanha, México e Japão. Somos os mais próximos, assim. Eles se encontram mais porque a Europa é muito fácil, né? Você ir de um país para outro e aqui nossa moeda não é tão boa. Então, assim, eu deixo a desejar nesses encontros um pouco. Mas, anyway, entrando no ponto, o que eu percebi? Aqui a gente chama amigo para ir para o teatro, para ir para cinema, para sentar, basicamente, numa sala escura, de frente com uma televisão, para uma tela, assistir um filme e depois sair para jantar ou comer alguma coisa. Ou ir para um bar em que todo mundo... Aquela troca densa, complexa, sabe? Você tem aquele amigo, mas você sabe, assim, o pensamento dele, a ideologia dele, como é que ele ia se portar em tal situação de tanto que você conhece ele, sabe? É aquela troca. E eu senti que eu tive lá nos Estados Unidos, que a gente morava num prédio chamado Sun Villa, que era só de pessoas jovens, intercambistas. Eu morava com duas americanas, mas você batia na porta do lado, já tinha uma pessoa da França, uma pessoa de outro local, vamos cozinhar junto, vamos fazer comida o quê? Indiana, chama a indiana lá, vamos aprender a cozinhar juntos, vamos fazer um brunch na casa de alguém, no apartamentinho de alguém, vamos fazer não sei o quê. E o que eu vi é que a gente desligou a TV, desligou essas telas. Claro que a gente está falando de 2004, 2005, né? Mas a troca que a gente teve ali e enriquecimento cultural, como é que é no seu país? Como é que é a política? Como é que é a economia? Como é que é isso? Como é que é a cultura? Como é que são os teatros? Né? A gente que é mais ligado, né, à arte, a coisa assim. Como é que é o teatro? Como é que é o cinema? Como é que é a produção? Como é que é o mercado? Aquele enriquecimento durante um ano, por ter sentado a bundinha e conversado olho a olho com alguém, foi imenso. E quando eu cheguei no Brasil, eu tive um sentimento muito ruim. Voltei a encontrar minhas amigas de anos da PUC, que eu já conhecia, né? Às vezes, né, eu entrei na faculdade em 2001.
Eu fiz o intercâmbio de 2004 para 2005, foi um ano de intercâmbio. Me formei em 2006, quando eu entreguei a monografia. Mas eu já as conheci aí pelo menos uns 4 anos, 4 para 5 anos, né? E minhas amigas lá de Cataguases, Minas Gerais, você já viu o sotaque, né? Já Cataguases, Minas Gerais, puxa o S, são amigas de muito, muito tempo. Mas se eu tivesse que responder qual a cor favorita, o que pensa sobre política? Qual a ideologia disso? O que pensa sobre questões críticas, né? Que todo mundo, né? Aborto, liberação de drogas e maconha. Essas perguntas assim que normalmente vêm e você quer ver a ideologia, o pensamento de alguém e a lógica por trás daquilo, né? Por que a pessoa pensa isso? Eu não sabia. Eu não sabia coisas básicas da minha melhor amiga de anos. E eu comecei a me sentir muito mal. Comecei e falei, gente, parece que eu conheço mais a fundo esses amigos que eu fiz durante um ano do que as minhas amigas durante anos e anos e anos de interação e faculdade, todos os dias, né? Aquela coisa de todos os dias se encontrar na mesma sala de aula. E eu me senti muito mal. Eu comecei a escrever no Word várias perguntas que eu gostaria de fazer a elas, as minhas amigas. E número 1, pá. Número 2, pá. Depois eu comecei a ver que eu estava perguntando um pouquinho de tudo. Então eu comecei a categorizar as perguntas. Política, finanças, romance, religião, fé, namoro, lazer, pensamentos ideológicos, etc. e tal. E fiz por categoria. E o que teve ao final? 317 perguntas em que depois eu alinhavei com regras para você fazer um jogo. E surgiu o livro das perguntas. Esse livrinho pequeno aqui, editado por uma editora média, pequeno porte, mas tudo muito bonitinho. Eu tive uma experiência com o meu contato com o designer e tive uma experiência com o contato com a editora e com a finalização do livro que eu quero contar para vocês. Ok, quero começar pelo designer, porque foi assim que eu pensei naquela época que eu tinha que começar. Eu falei, olha, já vou entregar para a editora, eu não tenho nome, eu não sou conhecida, sou quase ninguém. É um livro que não sei se tem um grande apelo. Eu vou trazer para a editora o projeto, o meu currículo e a boneca do livro, quer dizer, um protótipo do livro já praticamente editado, diagramado, tudo certo. Por quê? Eu entendi que eu queria que o projeto acontecesse, independente da editora, independente do designer. Ele iria acontecer porque eu iria fazer acontecer. Então, quando eu fui negociar, quando eu fui falar, é o seguinte, vai acontecer. Existe esse projeto. Quer fazer parte ou não? E a pessoa decidia se ia fazer parte daquilo que ia acontecer. Se ela falasse não, o projeto não ia ser pegado, engavetado na gaveta. Esse é um ponto muito importante que eu ouvi num podcast, né? Quando você vai, Diários de um CEO, podcast muito bom, anota aí para ver depois. Vou colocar o link aqui abaixo. O cara falando, quando você vai negociar, aquilo tem que acontecer independente daquilo. Não é assim, você não vai me dar o dinheiro, você não vai patrocinar, então isso não vai acontecer. Você é peça fundamental para isso aqui acontecer. Não, isso vai acontecer. Quer fazer parte? Ponto. E fazendo parte, a negociação é essa. Ponto. Isso muda o jogo. Então, essa é a primeira dica assim para vocês. Mas vamos falar sobre o contato com o designer. Não tinha contato com o designer, comecei a procurar e pedir dicas de amigas. Por mais que eu trabalhasse em publicidade e propaganda, eu não tinha conhecimento no Photoshop, não tinha conhecimento em CorelDRAW. Naquela época não tinha essas ferramentas de hoje de inteligência artificial e de Canva, que é aconselhado você usar hoje em dia. O Arnaldo Neto aconselha no seu curso usar esses tipos de ferramenta e você mesmo desenvolver a sua capa com base em referências de livros e capas que você gosta. E eu falei, vou num designer, vou ver um designer para diagramar e fazer tudo e fechar o arquivo para mim, porque eu não sei fazer isso. Me foi indicado um cara, até não me lembro o nome dele hoje, porque faz muito tempo atrás, né? Minha memória também não é tão boa assim. E eu conversei com ele, fomos num café, falei do briefing, falei da ideia, falei do conceito, mandei todo o texto para ele, mandei a introdução, mandei a regra do jogo, mandei não sei o quê, e já dei alinhavado para ele o que eu queria, como eu vim de publicidade, eu dei um briefing completíssimo. Sugestão de cores, sugestões de ideias. E ele falou assim, tá, vou te apresentar 5 ideias, me dê 2 semanas. Eu falei, maravilha!
Ele demorou um pouco mais, sentamos no café e eu falei, cara, sabe quando você vai numa reunião rezando? Mas rezando, tipo, eu quero gostar. Eu quero bater o olho e me apaixonar por aquilo ali. É isso que eu queria, gente. É isso que eu queria, sabe? Quando você vai disposta a amar, quando você vai disposta a abrir seu peito e falar, cara, eu quero te amar, é isso mesmo. Vamos, vamos. Ele imprimiu o papel, colocou o papel na minha frente, eu com o meu cappuccino de sempre, olhei e não consegui falar nada. Fiquei quieta. Olhei 1, olhei 2, olhei 4, 3, 4, 5 e não consegui me apaixonar por nada e comecei a ficar nervosa. Sabe quando aquela coisa... Falei, o que eu vou falar pra esse homem aqui na minha frente olhando a minha cara de tacho, de bunda aqui pra ele? Falei, ah, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que eu vou falar com o cara? Eu gostei nada dos 5. Eu não consigo nem falar parte desse pra gente desenvolver mais essa ideia. Nem isso eu gostei. Né? Isso aqui é um livro-jogo. Teve uma capa que ele colocou um grupo de pessoas jogando aqui um cubo, em que cada lado do cubo tinha uma palavra cruzada. Eu falei assim, olha, não tem nada a ver palavra cruzada e nem cubo no meu jogo. Se a pessoa já olha aquilo, ela vai achar que você vai ter que jogar um dado e vai ter que achar uma palavra. Intuitivamente, uma capa com um dado e com palavra cruzada não tem nada a ver com isso aqui, que são perguntas em que você vai selecionar a pergunta e jogar num jogo, tipo um jogo de puxa-assunto, ou uma coisa assim com regras e prendas e tal. Então, eu não posso desviar ou fazer o meu público entender que o jogo é completamente diferente do que é. O outro era uma chave entrando numa fechadura. Uma capa assim parece de um romance, de suspense, como se você estivesse investigando alguém, vendo os segredos de alguém. O maior desafio de certas pessoas é se abrir. E esse livro, ele pede que você se abra um pouco. Porque tem perguntas. E é claro que você pode passar perguntas, mas aí você paga a prenda e tem, né, tem as regras. Mas são perguntas, às vezes, de um cunho mais sexual, mais erótico, mais que vão tocar em certos pontos da sua vida, perdas, traumas, etc. Tem perguntas assim também, e tem perguntas leves. Mas se eu colocasse uma fechadura entrando numa porta, a pessoa, ai, quero jogar isso não. Ai, quero meus segredos expostos, não. Ia acender aquele medo que muitas pessoas já têm. E outros eram uns garotos, tipo adolescente, meio emo, com um computador no meio, tipo, jogando um computador. Eu falei, não tem nada a ver com computador, tem nada a ver com dado, tem nada a ver com palavras cruzadas, isso aqui, o conceito não é esse. E o outro eu não lembro. Mas eu não consegui partir de nenhum para falar, vamos partir desse, e a gente muda isso, isso e isso. E eu fiquei completamente decepcionada. E sabe quando você fala tchau, ele falou, vou pensar de novo outras ideias. E eu falei assim, não, vamos pensar juntos. Vamos nós dois aqui fazer um brainstorm juntos para você já ir para casa com uma coisa tipo assim, é isso, e é só desenvolver. Mas a ideia tá aqui, tudo que vai ter na capa tá aqui. E aí a gente começou a pensar e jogar várias ideias. Aí eu falei assim, quem sabe a gente cria uma personagem? E quem sabe essa personagem seja um ovo? Ele, não gostei do ovo. Por que ovo? Eu falei assim, porque o ovo vem sempre uma pergunta. E esse é um livro de perguntas, né? O ovo ou a galinha? É uma pergunta que você é velho, você é novo, você é adulto, você é criança. Aquela pergunta você já ouviu. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? E você às vezes não sabe responder. É uma pergunta que não precisa ter resposta técnica, né? Um vai falar um ovo, outro vai falar galinha, outro vai pegar ciência, outro vai falar religião, um vai pegar um viés, e aquilo, ok, ovo é galinha, a gente tá aí sem saber porque o ovo... Se você sabe porque o ovo é galinha, e ficou uma das perguntas aqui do livro, escreve aqui embaixo para mim. Mas isso não é importante. Ele, não gostei de ovo, não. E se for ovo, então, é melhor fazer um leão. Eu falei, leão? Por que um leão? Quero entender por que você está falando um leão. Porque é o rei da selva. Eu falei, tá, mas é o rei da selva, mas o que tem a ver com um joguinho aqui? O rei da selva que manda tudo e que sabe de tudo. Eu falei assim, para ser o leão, o rei da selva que manda em tudo, eu prefiro que seja um ovo. Porque dentro de um ovo você não sabe o que vai sair. Vai sair um pintinho, vai sair uma codorna, vai sair um avestruz, vai sair um jacaré, vai sair um ovo pochê, vai sair o que dali dentro, você nunca sabe. Ainda tem a pergunta, o ovo ou a galinha? E eu falei com ele, olha, quer saber? Fechamos no ovo. Acabou, tá decidido. Vai ser um ovo na capa do livro. Então pronto, a gente já tem se definido. O negócio é só o como. E ele foi
muito triste e contrariado com o personagem ovo. Eu fui super feliz. Eu falei, gente, encontrei meu personagem, encontrei o cara que vai apresentar todas as categorias, encontrei o gancho que eu queria do ovo, da galinha, da pergunta, da dúvida, né? E para mim aquilo fez tudo sentido. E eu senti que ele não estava seguro. E aí ele foi para casa. Eu falei, cara, se ele me apresentar um ovo que eu não goste, eu vou ter muita dificuldade de falar assim, cara, não quero, porque eu tenho essa dificuldade de falar não, eu tenho essa dificuldadezinha que tem que trabalhar em mim. Mas eu vou falar assim, cara, não tá dando certo, deixa eu te pagar aqui o seu horário já, o seu custo, né? Não desenvolveu e tal, mas não bateu, não tá batendo, deixa eu partir para outro. E passou uma semana, ele já me passou um e-mail falando que estaria ocupado, que não poderia fazer, e eu achei ótimo. Sabe aquela coisa que os dois estão indo para um lado diferente, você não sabe como dizer que não quer mais trabalhar com a pessoa já deve estar pé da vida que não quer fazer ovo, não gostou da ideia, ele deu uma desculpa que estava atolado, não ia poder mais me atender, e eu dei graças a Deus que ele estava atolado, aquilo sendo uma desculpa ou não, que não ia poder me atender. E o ovo estava na minha cabeça. E aí eu parti para um próximo designer. Esse próximo designer era o irmão de uma amiga minha conhecida. Nunca conheci ele, foi indicado, falou que trabalhava muito bem, que era muito bom, que fazia coisas em 3D para um canal, uma emissora de televisão grande. A gente teve um café. Eu sentei com ele, eu contei toda essa história que eu contei aqui para você e falei com ele, vai ser um ovo. É isso, a ideia é essa, vai ser um ovo. Ele, é um ovo? Eu falei, é um ovo, vai ser um ovo, acabou. A ideia é essa. Agora, são um ovo, são vários ovos. Eu quero ovo como personagem para cada categoria. Eu quero ícones de ovo em frente a cada frase. E a ideia está pronta. A gente não vai discutir ideia, a gente vai discutir como fazer. E ele foi para casa. A questão desse segundo designer foi o seguinte, ele é muito bom. E foi muito bom. E desenvolveu um trabalho maravilhoso em que eu fiquei apaixonada. Ele me apresentou 5 ideias de ovos com cores diferenciadas, com ideias diferenciadas. E minha dificuldade foi oposta. Minha dificuldade foi escolher qual que eu gostei, porque eu gostei de todas. Todas as 5. A capa era uma azul, uma laranja, uma rosa, uma roxa, uma com um ovo, uma com vários ovos, né? Que depois ficou assim, uma com ovinhos pequenos. Era tudo muito lindo. Eu amei, eu me apaixonei sinceramente pelo designer. E aí eu escolhi, ele começou a desenvolver e ele sumiu. Eu ligava, não atendia. Eu escrevia, não atendia. Eu passava e-mail, não respondia. Passou 1, 2 meses, não me retornava. Ligava insistentemente. Então, poxa, você tá trabalhando com a pessoa, você tem um deadline, nem que seja na sua cabeça, mas eu queria já começar a procurar editoras, eu queria procurar. Resumindo a história, entre tentativas, buscas, escrita, ligação, por favor, me responde, me dá pelo menos o arquivo que eu dou para outro designer continuar, eu te pago o que tiver que pagar até agora, eu quero fazer funcionar, eu voltar a falar com a irmã dele, me desculpa, mas, poxa, aconteceu alguma coisa no seu irmão, porque tem muito tempo. Isso foi 1 ano e meio, só para você ter noção, e eu sou insistente. E eu escrevo, porque eu quero profissionalismo, eu quero fazer acontecer. Isso foi 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio que ele ficou me patinando, que ele ficou me enrolando pra caramba, eu já fui procurando editoras. E aí é um outro processo que a gente vai na próxima parte desse vídeo.